Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes momentos. Ficamos felizes porque sabemos que você está aí conosco todos os dias estudando a Palavra de Deus e orando uns pelos outros e também aqui pelo canal Ministério Hora Tranquila. Dependemos e necessitamos das orações de vocês. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal, que compartilham com outras pessoas, que dão ali, clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos mandar um alô especial para o Samuel de Araújo Ribeiro, de Vila Carrão, em São Paulo. Edemar Teixeira e Dolores Polien são de Guabiruba, em Santa Catarina. Edna Santos é do Rio de Janeiro. Elielson Pedro Moreira é de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Raquel Santos é de Caldeirão Grande, na Bahia. Valéria é de Votuporanga, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás no céu, sou obrigado por este dia de vida, por este momento que temos para estudar a Bíblia. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um, onde quer que se encontre, abrindo a nossa mente para o entendimento e para aceitarmos a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que se encontrem, especialmente, Pai, aqueles que pedem orações. Tu sabes as lutas, as tribulações, os problemas que cada um enfrenta. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dando sequência ao estudo onde nós estamos falando sobre o amor em ação. Ontem falamos aqui a respeito dos pensamentos e os caminhos de Deus que são mais elevados do que os nossos. Nossa visão, na maioria das vezes, está somente nas coisas materiais, somente naquilo que nós pensamos que são as bênçãos que Deus está nos concedendo quando nós conseguimos prosperar materialmente. Mas o plano de Deus, amigos e irmãos, não é que nós tenhamos somente as coisas aqui, neste mundo, mas que nós não estejamos presos a essas coisas, que o nosso pensamento esteja nas coisas espirituais. Esta é a vontade de Deus. E como nós dissemos, Deus ele continua apelando a cada um de nós para que nós possamos nos desvencilhar dessas coisas que nos prendem a este mundo e vivermos uma vida de comunhão com Ele, pensando nas coisas espirituais. Nós lemos em Isaías capítulo 58, nos versos de 1 a 8, Isaías 58, versos 1 a 8, diz assim: Grite alto com todas as suas forças, grite como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti, porque não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por que eu respondo, é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejam. Soltem os que forem presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Isaías 55, versos de 1 a 8. Interessante, amigos e irmãos, que o mesmo que acontecia com o povo
judeu, nessa ocasião em que Isaías escreveu, acontece conosco hoje. Muitas pessoas confundem o que é realmente o jejum. Muitas pessoas pensam que jejum é somente ficar sem comer um determinado número de horas. Por exemplo, muitos de nós temos o hábito de jejuarmos do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, 24 horas, ficar sem comer. E o que acontece? Quando chega lá por volta de 11 horas da manhã, meio-dia de sábado, a nossa cabeça começa a doer e nós estamos com fome. E aí nós ficamos olhando para o relógio, esperando que as horas passem logo para chegar o pôr do sol, para que a gente possa logo comer. Não é isso que acontece? Irmãos, não é isso que Deus quer. Por quê? Porque quanto mais horas vai passando sem comer, mais a cabeça vai ficar doendo e mais preocupados nós vamos ficar com o relógio para que passe logo as horas. E Deus não quer esse tipo de jejum. O que diz aqui o profeta Isaías é que o povo, eles se diziam adoradores de Deus, eles iam ao templo, participavam dos rituais e depois então eles iam jejuar. É o que nós falamos aqui agora há pouco, ficar um determinado número de horas sem comer. E o que eles faziam? Eles iam para as praças, para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Eles começavam a orar com as mãos levantadas, coberto de saco, cinzas na cabeça e com aquele rosto desfigurado, e as pessoas, ele está jejuando. Eles queriam aparecer para as pessoas. E não é esse o jejum que Deus requer de nós, seres humanos. Deus, amigos e irmãos, Ele quer que nós tenhamos um jejum de comunhão com Ele. É a comunhão que Ele quer. Deus não quer que nós fiquemos sem comer. É claro que, às vezes, nós estamos passando por um problema, por uma situação difícil, e nós não estamos encontrando solução, e então nós decidimos jejuar, não é? E o jejum que fazemos é, como eu disse aqui agora há pouco, é somente ficar sem comer, e aí nós queremos que Deus nos atenda, que Deus nos responda, porque como diz aqui a pergunta, né? É que eles vêm aos templos todos os dias, parecem ter prazer em aprender a meu respeito. E então eles dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vejam, eles queriam uma resposta imediata por eles terem ficado sem comer, mas o que eles faziam era tratar mal os funcionários, os empregados deles. Eles não se relacionavam bem com as pessoas, e então diz aqui, vocês continuam a brigar e a discutir. Então não houve mudança nenhuma na vida da pessoa por ela ter passado aquelas horas sem comer. E eles tinham o hábito de fazer isso pelo menos uma vez por semana, ficar sem comer. Eu não estou querendo dizer aos nossos irmãos que não é importante nós ficarmos sem comer em jejum, é importante, mas o nosso coração deve estar voltado para Deus, em comunhão com Ele. É nós procurarmos, durante este momento de jejum, louvar a Deus, estudar a Bíblia, orar, é nós agradecermos a Deus por todas as coisas, é nós atendermos as pessoas que estão ao nosso redor precisando de ajuda. Esse é o jejum que Deus requer, é um jejum de mudança de atitude, de coração. Não adianta nada nós jejuarmos e continuarmos oprimindo os nossos trabalhadores ou com quem nós trabalhamos, nós discutindo, brigando com os familiares ou com irmãos de igreja. Então, de nada adianta o jejum. E era exatamente esse tipo de jejum que os judeus estavam fazendo. E parece até que, quando eles jejuavam, eles queriam que Deus os parabenizasse, né? Pela piedade deles, por eles terem ficado sem comer. Eles queriam, não, parabéns, vocês estão agindo certo, vocês vão ser abençoados. Mas o povo de Judá estava entendendo tudo ao contrário. Então, que fica de lição para nós, que possamos aprender qual é o jejum que Deus requer de cada um de nós. É nós podermos estar atento às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. É nós
soltarmos as ligaduras, diz aqui o capítulo 58, né? Libertarmos da prisão os oprimidos, aqueles que estão sofrendo. Este deve ser o jejum que nós deveremos fazer. E então, amanhã, nós vamos retornar e vamos continuar falando ainda um pouquinho deste jejum que os judeus faziam e qual é o jejum que Deus requer de cada um de nós, para que nós possamos entender como é que nós deveremos ter comunhão com Deus, adoração a Deus, nestes momentos em que nós estamos em jejum, para podermos agradar a Deus e fazer a vontade dele em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude na nossa caminhada espiritual, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Estaremos novamente juntos amanhã, dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías capítulo 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.